Pessoal, seguindo a nossa série de vídeos sobre esses assuntos, eu quero chamar a atenção para o fato de que a maioria das pessoas é desestimulada a acreditar que na sua cidade, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, pode ter existido uma civilização antiga e inexplicável, né? Essas fotos aí que vocês estão vendo são das pirâmides supostamente mais antigas do mundo. Para a maioria das pessoas, né, quando se fala a palavra pirâmide, imediatamente a gente lembra, né, vem na nossa mente a imagem do Egito. E até recentemente, essas pirâmides egípcias eram as mais populares, e ainda são, né, mas consideradas as mais antigas. Só que em 2005, o arqueólogo Semir Osmanagić descobriu 3 pirâmides no território da Bósnia e Herzegovina, e elas teriam, segundo o que se diz, né, mais de 20 mil anos. Só que quando fala dessas questões de datas, pessoal, vocês não levem muito a sério isso aí, né? Eu não sei se eu acredito nessa data, por exemplo, se ela pode ser verdadeira. Sinceramente, eu tendo a acreditar que não. Mas enfim, se for verdadeira, nós teríamos um período de tempo quase 5 vezes maior do que aquilo que se diz ser o período de existência das pirâmides egípcias. A maior delas teria 220 metros de altura, todas elas teriam a face geométrica, no caso as 4 faces, né, de todas elas seriam direcionadas exatamente para o norte, sul, oeste e leste, a uma distância igual de 2,2 quilômetros entre elas, e também haveria uma rede de passagens subterrâneas sobre elas. Isso aí tudo é contestado, tá, pessoal? Porque não teria sido encontrado isso aí. Tudo que não é oficialmente admitido é contestado, né? Óbvio. Um fato interessante é que todas as passagens subterrâneas estariam completamente preenchidas, mas não com destroços dos próprios túneis, né? Que o material que estaria dentro seria diferente, teria preenchido até mesmo câmaras vazias, como se tivesse tudo sido preenchido sob pressão, né? Como se você jogasse um entulho, por exemplo, um barro, algo assim, e batesse, né? Para pressionar ele. Então, dando a impressão assim de que alguém tivesse, sei lá, querendo prender alguma coisa lá dentro, né? Para jogar os detritos e bater, né? Pressionar. Bom, de qualquer maneira, se esses são alguns dos edifícios supostamente construídos pelo homem, e mais antigos, né, dos mais antigos do planeta, tendo supostamente também 20 mil anos, volta aquela mesma pergunta que eu já fiz nos vídeos anteriores. Como eles poderiam ter construído, né, essas pessoas da antiguidade, que viveram naquela época, com a tecnologia que nos é dito que existia na época? Não é possível, né? Isso nos leva também à foto número 2 aqui, que mostra uma outra descoberta do Semir Osmanagić, né? Que é o mesmo arqueólogo que descobriu as tais pirâmides na Bósnia, né? E dessa vez é uma pedra redonda. Mais uma vez, óbvio que a ciência oficial já se apressou. Quando ele descobriu essa pedra redonda, a ciência oficial já veio e disse: não, isso aí é falsa, isso é um produto produzido pela própria natureza. Veio desacreditar a descoberta. Só que nós aqui do canal, né, pessoal, nós já vimos em vídeos anteriores, e se Deus quiser veremos em vídeos futuros, né, que essas pedras redondas, muitas delas perfeitamente redondas, estão espalhadas pelo mundo todo, né? Então, não me parece inteligente acreditar, e nem um pouco provável de acontecer, que a natureza esculpiria essas bolas perfeitamente redondas sozinha, né? É a mesma coisa que imaginar que, sei lá, um computador vai brotar do chão, né? Então, ainda mais no mundo inteiro, essas bolas desse tipo, né? Uma, talvez, né? Sei lá, uma coincidência em 1 milhão, agora 1 bilhão, né? Agora várias no mundo inteiro eu não posso acreditar, né? Então essa pirâmide que vocês viram antes, e as pirâmides, aliás, e a pedra, né, seriam indícios, né, de uma civilização muito avançada perdida no coração da Europa. A foto 3
também é um indício, se não a prova, de que a pedra esculpida encontrada por Semir não está sozinha. Nessa imagem vocês veem um conjunto de pedras esculpidas, essas encontradas na Costa Rica, consideradas, no caso, aí, as mais antigas do mundo, dizendo os tais entendidos que elas possuem 1.500 anos. Eu nunca acredito nessas datas, eles mais ou menos vão estimando, chutando, algumas vezes acertam, outras não, né? Mas enfim, tem aí uma data estimada. Nessa foto número 4, se você achou as pedras anteriores interessantes, você vai achar essa muito mais. Quando essa bola negra surgiu, lá no ano de 2016, uma boa parte dos que eram 500 mil habitantes, na época da província espanhola de Múrcia, essas pessoas entraram em pânico, porque 3 destes OVNIs, né, vamos chamar de OVNIs, caíram na área rural da região num período de uma semana. Agora, preste atenção, quando a gente usa a palavra OVNI, isso não tem nada a ver com ETs, né, com extraterrestres. É só mesmo um objeto que voava, porque caiu do céu, né, e ele não foi identificado, quer dizer, não se sabe a origem. Então, OVNI, para quem não sabe, significa literalmente objeto voador não identificado, OVNI. Né? Essas estrelas da morte, como foram apelidadas pelos moradores nessas pedras, aí, essas bolas, aliás, né, porque isso aí não são pedras, elas acabaram sendo enviadas para análise, mas até agora, até esse ano, ainda não se sabe do que se tratava. Né? Ao menos a análise na primeira das tais estrelas da morte, né, descartou a presença de material radioativo ou explosivo. Mesmo assim, né, vocês viram aí que o oficial da Guarda Civil Espanhola usou trajes especiais contra radiação na checagem do terceiro objeto negro. Só depois que se confirmou que era mais uma esfera negra igual a 2 anteriores, né, que já tinham caído. Então ele liberou a aproximação de um colega lá com roupas civis. A Guarda Civil acha que o objeto é um artefato aeroespacial e apontou para a possibilidade de ser um reservatório auxiliar de combustível de algum foguete ou de um satélite. Só que o estranho, pessoal, é que elas caíram todas na mesma região em dias diferentes, no espaço de uma semana, 7 dias. Né? Então não dá para acreditar nessa tese. O próprio prefeito da cidade na época, o tal do José Vélez, questionava de onde é que teriam vindo esses objetos e por que eles teriam caído precisamente os 3, né, na mesma cidade. Então, análises posteriores resultaram em emissão negativa, quer dizer, não tinha, né, emissão negativa de raios alfa, beta e gama. Então, o objeto ele tem a forma esférica, pesa cerca de 20 kg, tem 1 metro de diâmetro. Obviamente não é natural, ele tem até o envolvimento de uma fita preta feita em material isolante bem potente, o mesmo que seria usado supostamente para proteger objetos de alta temperaturas provenientes de um atrito do que também supostamente seria uma entrada ou reentrada na atmosfera. Né? E ao final as autoridades recolheram o objeto e disponibilizaram para qualquer organização que reivindique sua propriedade. Claro que ninguém vai aparecer lá reivindicando, se é que é responsável por isso, porque isso vai ter talvez consequências. Então o pessoal vai ficar sem explicação. Essa foto número 5 só nos mostra a mesma coisa, só que é o segundo objeto. Caiu antes daquele que eu mostrei, que era o terceiro. No caso, esse aí caiu 4 dias antes, em uma área de terra batida, fez um buraco no chão, né? E apesar do medo geral aí, alguns moradores acabaram apelidando esses OVNIs, né, esses objetos aí de ITO, né, que é o interrogador lá, o droide que arrancava confissões ultra secretas, né, no filme Star Wars, né, Guerra nas Estrelas. Agora sim, pessoal, como é que algo que estaria em movimento no espaço, porque eles dizem, foi um foguete, foi um reservatório de algo, né, de combustível. Como é que supostamente algo que estaria a milhares de quilômetros poderia derrubar destroços exatamente na mesma cidade durante um intervalo de dias tão distantes como 7 dias entre o primeiro e o último?
ou os tais satélites ou foguetes, enfim, não estavam assim tão longe e muito menos estariam em movimento, né? Porque se estivesse em movimento não teria caído no mesmo lugar. Ou então isso tem de ter outra explicação, né? Bom, vamos adiante. A foto 7 mostra aquilo que eu sempre tenho dito nessa série de vídeos, que muita mentira nos é contada. Vocês viram, né, na foto anterior que não tinha explicação. A foto 6 mostra uma imagem do poço misterioso de Chand-Baori. Isso é uma maravilha do mundo localizado na Índia. É uma maravilha no sentido de que é uma escultura muito diferente. A profundidade dele é de 30 metros, tem uma forma quadrada perfeitamente plana, que se estreita para o fundo, como vocês veem, e forma assim uma pirâmide invertida. De acordo, mais uma vez, com a versão oficial, foi construído entre 1000 e 2000 anos atrás. Para variar, né, não se sabe quem construiu o local, mas, pelo menos nesse caso, tem uma lenda, né, entre a população local de que uns tais espíritos, né, que eles não sabem explicar exatamente o que eram os espíritos, teriam construído esse local em uma única noite. A resposta oficial é de que isso foi projetado para coletar águas pluviais e subterrâneas, o que para mim é uma grande bobagem, na minha opinião pelo menos, né? Porque a água recolhida ali não era e não é purificada de forma nenhuma, ela acaba repleta de bactérias e vírus. E tanto é assim que, por causa desse local, vários surtos e várias doenças costumam acontecer nessa cidade onde está localizada essa construção, né? E isso muitas vezes costuma se espalhar nessas doenças por toda a Índia. Então, para que isso realmente foi criado? E mais, com qual tecnologia se fez isso há supostos 2000 anos atrás? Não com a tecnologia que eles dizem que existia. Vamos adiante. A foto 7 não é bem uma foto, é uma gravura, na verdade, do século XVII, que mostra algo insinuando a existência de eletricidade daquela época. Exatamente, é uma gravura de Paris dos anos 1681. Agora, ou o pintor era muito imaginativo, ele teve uma visão do futuro, né? Ou é algo diferente, né? Presta bem atenção nos lustres lá no meio da rua, nas fachadas do prédio também, nas laterais. Eles mostram aquilo que hoje nós conhecemos como lustres elétricos convencionais, comuns. Só que o caso, mais uma vez, é que a eletricidade só começou a ser utilizada no século XIX, 200 anos depois, né? Então as pessoas mais céticas, e é bom que as pessoas aqui sejam céticas, né, como eu, porque a gente está aqui para questionar, talvez vocês vão dizer, então isso aí são meros candelabros com velas. Sim, foi a primeira impressão, a mesma impressão que eu tive quando eu vi a imagem, no primeiro momento. Só que, primeiro, a luz foi pintada como sendo uniforme, como se fosse de um lustre, não uma luz pontual, ao estilo de velas, né? Que a luz de velas ela se concentra mais num local, ela não se espalha tanto, né? Mas mais do que isso, em segundo lugar, a altura da colocação inviabilizaria utilizar velas ali, ou mesmo lamparinas, porque as velas, né, elas evidentemente queimam, vocês sabem disso, e elas precisam ser trocadas, né, e uma altura tão alta torna muito difícil trocar, né? Então se tornaria inviável, né, lustres de vela lá em cima. Seguindo o mesmo ponto anterior, em terceiro lugar, nessa altura é óbvio que haverá muito vento e velas elas apagam facilmente com qualquer sopro, né? Imagine uma rajada de vento numa altura dessa, apagaria, tornaria inviável também. Quarto lugar, velas ou mesmo lamparinas, se você pensar, então era lamparina a óleo, elas se apagariam com a chuva, né? Que também tornaria inviável colocá-las expostas ao ar, e mesmo as lamparinas, né, elas apagariam rapidamente, então teria que trocar, é inviável. Eu vou deixar a conclusão para vocês mesmos, mas para mim a conclusão é que, obviamente, mais uma vez, a história que nos é contada é mentira, é uma mentira atrás da outra. Me parece, assim, às vezes, que ao invés de nós estarmos
evoluindo, nós estamos involuindo. De uma civilização do ouro, passamos para a civilização de prata, de bronze, de ferro, e agora estamos nessa mistura de uma civilização de ferro e barro. Civilização de ferro e de barro. E aparentemente nós viemos decaindo de reset em reset. Essa foto número 8 mostra que a degradação das nossas civilizações, né, ela está também nas pequenas coisas, na arte, na cultura, né, em tudo. Então, essa foto mostra um bule de basilisco que é mantido no museu do Hotel Grumman, em Tula. Esse objeto é um bule comum de chá, né? Comum, entre aspas, né? Ele era usado para manter a água fervendo, quente, por tempo, né? Durante a cerimônia, né? Que eles faziam ali de beber o chá. Porque hoje o alimento a gente não trata mais como algo sagrado, né? Isso é comum, né? Pela correria do dia a dia, mas antigamente existia cerimônia para alimentar, para beber, né? Então hoje é tudo muito corrido. Bom, voltando à foto, né? Embora ela tenha aí uma aparência muito assustadora, nós precisamos concordar, acho que você concorda comigo, que a arte nela desenvolvida é uma coisa realmente linda, né? O que chama a atenção é que ela foi feita há cerca de 200 anos. E eles costumavam fazer isso aí em grande número, né? Não é só esse que existe. Agora você dê uma olhada, compare isso aí e vá na sua cozinha, dê uma olhada aí na sua chaleira moderna, às vezes até de alta tecnologia elétrica, né? Perceba a diferença de beleza, né? A diferença gritante. Agora me diga se isso é evolução, né? Hoje tudo tem que ser rápido, feio. Assim a humanidade acha que está evoluindo. A foto 9 mostra a mesma coisa em relação ao vestuário, né, que nós usávamos só em um século atrás, imagine anteriormente. Compare isso com o nosso vestuário atual. Olhe para o seu guarda-roupa, olhe para as pessoas na rua. Isso aí são fotos de um século atrás. Mas, né, eles querem que novos resets venham, né, para diminuir ainda mais o nosso consumo de bens, vai diminuir a nossa qualidade de vida, né, encarecer tudo, tornar aí o que é bom coisa para poucos, né. Eles estão tendo a cara de pau já de defender até mesmo que o povo pare de comer carne e passe a comer insetos. E as pessoas simplesmente não enxergam, né, o que está acontecendo, que já aconteceu muitas vezes. Então a nossa história, a história do mundo todo, né, é composta de um amontoado de mentiras. Pessoal, deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.